que você vê essa relação de inteligência emocional e a consultoria de imagem? Então, a relação que eu vejo é essa questão do crescimento. Uhum. Eu comecei a entender que inteligência emocional, a verdadeira maturidade, infelizmente, ela não vem com o tempo. Então, ela vem a partir do momento que a pessoa se abre e se permite desenvolver como pessoa. Uhum. Se ela não se abrir, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, o que faltam são adultos. Então, eu gosto muito de falar a frase, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Uhum. Então, você percebe que existe muitas pessoas que ainda não adulteceram na nossa sociedade. Então, por que eu trabalho muito essa parte do emocional? Porque quando a gente fala de uma consultoria, não é apenas o cliente ter o dinheiro. Inclusive, tem clientes que têm dinheiro e eu não quero atender. Interessante. Porque, na verdade, a pessoa precisa ter um nível de consciência daquilo que precisa ser feito. Uhum. Então, eu não posso falar, eu jamais vou impor alguma coisa para o cliente. Mas se eu, com todo o meu estudo, com todo o meu know-how, eu explicar para ele o porquê que isso favorece mais, que esse é um tipo de código visual que ele precisa adotar para aquilo que ele deseja alcançar, se aquele cliente ele não estiver adulto, ele não dá conta de fazer. Ele mesmo sabota a consultoria. Uhum. E assim, pra gente que é profissional, que trabalha com isso, a gente não quer um cliente assim, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso Sim. como consultor. Sim. Então, se você tem um cliente que, mas isso eu não vou fazer, isso eu quero fazer, isso eu não quero, isso é papel de criança. Uhum. Criança que é assim. Criança que fala, eu não tô afim, né? Uhum. Eu até brinco que, na verdade, é adolescente, né? Porque a criança, a gente ainda tá ali, né? Firme, educando, falando, ainda tá mesmo. Agora, a fase da adolescente é a fase da rebeldia, né? São semideuses, né? Interessante o que você está falando, essa questão de fazer aquilo que tem que ser feito, porque eu já me deparei com algumas situações, eu não sei quando atende mulher, se às vezes o homem dá palpite no atendimento, mas acontece muito de quando, como eu atendo só homens, a esposa dá o palpite. E já aconteceu de eu não conseguir o resultado esperado, simplesmente porque a esposa fala que o marido agora está saindo muito bem arrumado. Puxa, mas para ir num restaurante precisa de estar bem arrumada. Assim, olha bem que interessante, ao invés da esposa ficar satisfeita, ela começa não sei o que acontece ali na cabeça dela, né, que ela começa a achar que o marido está muito bem arrumado para determinadas ocasiões. Antes, quando eu comecei no atendimento na consultoria, eu não entrava muito no mérito da questão, mas hoje em dia eu falo, só se o marido não deixar, porque senão eu peço para conversar e eu explico. Outro dia eu falei, era um casal, inclusive médicos, e eu falei com a esposa, veja bem, você está comparando o seu marido com 90% dos homens, porque 90% dos homens se vestem muito mal. Você está comparando com quem veste mal, você tem que comparar com quem veste bem. Seu marido sempre vai se destacar após a consultoria de imagem. Mas